Saudações a todos, gratidão pela audiência de sempre, gratidão a vocês inscritos, gratidão a você que acompanha aqui o canal. Aqui é o Quintino Marcos. Então, falando aqui dos antigos hebreus israelitas negros, assim eram os antigos hebreus israelitas. Hoje o tema aqui é Judá, o patriarca Judá, o quarto filho de Israel, o quarto filho de Jacó, Judá. Mas antes eu quero fazer algumas considerações, tá? Primeiro, em relação ao eterno Criador, aquele que sempre existiu, Pai da eternidade. Bem, eu, depois de um ano de canal, pouco mais de um ano, eu vou me referir ao eterno Criador, para explicar melhor aqui hoje, eu vou me referir ao eterno como Deus, tá? Vou me referir ao eterno como Deus. Bem, Deus, o Deus dos hebreus, ele é um só Deus. Ele é eterno, ele sempre existiu. Ele é uma unidade eterna que sempre existiu. E nessa unidade está o Pai, que sempre foi Pai, está o Filho, que sempre foi Filho, e está o Espírito Santo, que não é nem o Pai nem o Filho. É uma pessoa também, da eternidade. Portanto, o Pai, Yahweh, ele sempre foi Pai. Não houve um momento em que o Pai não foi Pai, ele sempre foi Pai. E o Filho, Yahushua, Jesus Cristo, como se chama no sistema religioso, ele sempre foi Filho, ele sempre existiu também. Tá? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Pai e Filho sempre existiram, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, também sempre existiu. Então, no caso, na eternidade há três pessoas, sim, há três pessoas, mas o eterno é um só Deus. Nós, os hebreus israelitas, os Yahudins, os descendentes de Judá, acreditamos e louvamos e, no caso, foi feita conosco aliança por um só Deus, o eterno Criador. Portanto, as demais coisas, né, todas foram criadas pelo eterno Criador. Tudo foi criado a partir do Verbo, a partir da palavra. O Verbo criou pelo poder do Espírito Santo. Tá? E tudo foi criado dele, por ele e para ele. Tudo foi criado de Deus, por Deus e para Deus. Os hebreus israelitas, nós adoramos somente ao eterno Criador. As coisas que foram criadas, elas não foram criadas da essência do eterno Criador. Foram criadas pelo Criador através da palavra, mas não foram criadas da essência do Criador. Por isso que nós só adoramos ao eterno. Se as coisas tivessem sido criadas da essência do Criador, nós teríamos que adorar também as coisas. Aí seria um panteísmo. Nós teríamos que adorar o sol, as estrelas, a lua, os anjos. Teríamos que nos adorar. Por quê? Porque nós somos criados. Se tivéssemos sido criados, dele, da essência dele, mas não. Nós somos criados dele, mas não da essência dele. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. E eles criaram a humanidade a partir do Verbo. Tá? Por isso que nós adoramos somente ao eterno Criador. Ok? E o eterno Criador, como eu já disse, fez uma aliança dentre todos os povos da terra, ele fez uma aliança com o povo, que é o povo hebreu israelita. Tá? E quem é esse povo hebreu israelita? Nós, os negros. E isso, nós somos o povo da aliança. Bem, dito isso, só mais uma ressalva. Então, as coisas, o universo, ele não é eterno. O universo ele passou a existir a partir do momento que, em algum ponto da Trindade, o Eterno resolveu criar. Mas não que ele era solitário. Tá? O Deus dos Hebreus não é um Deus solitário que resolveu criar as coisas para diminuir a solidão. Não, ele basta em si mesmo em amor. Por quê? Porque o Deus dos Hebreus, nosso Deus, ele é um Deus de amor e justiça. Ok? Então, né, esse é o Deus dos Hebreus. Se ele não tivesse feito a criação, ele seria Deus do mesmo jeito. Ele bastaria em si mesmo.
mas por amor ele fez um amor que transborda, ele fez a criação. Todas as criações, toda a obra, né, foi feita dele, né, foi feita por ele. E qual o intuito de ter sido criado? De termos sido criados? Louvar e adorar ao eterno Criador e conhecer e prosseguir em conhecer ao eterno Criador. Esse é o nosso objetivo de vida. Esse é o nosso propósito de vida. Agora, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que criar nossos filhos. No caso, eu tenho só uma filha, né? Inclusive, ela faz a pergunta, mas quem criou Deus? Quem criou o Eterno? Ninguém criou o Eterno. Minha filha tem 11 anos. O Eterno sempre existiu. Ele que criou todas as coisas. Tá? Inclusive as coisas visíveis, tá? A matéria, e as coisas que não são visíveis, as coisas espirituais. Tá? Sendo que a matéria, aquilo que nós vemos, ela não explica as coisas espirituais. É ao contrário, as coisas espirituais que explicam as coisas materiais. Tá? Portanto, nós temos que ver nessa ótica. Inclusive, tudo que acontece, né, tudo que acontece de fato tem uma origem espiritual. Sim. O que mais querem, né, é que nós sejamos pessoas materialistas, né, que nós vivamos para ter o melhor da matéria, trabalhar para ter o melhor da matéria, estudar para ter o melhor da matéria. Não, nós trabalhamos, estudamos, criamos nossos filhos para adorar o eterno Criador, para que possamos conhecer e prosseguir conhecendo o eterno Criador. Ok? Bem, eu me alonguei demais, tá? Mas é um tema que nós precisamos, que eu preciso trazer aqui para esse canal, tá? Porque são alguns canais que trabalham nessa temática, né, de que os hebreus israelitas são negros. Alguns canais eu concordo demais, tá? Respeito demais, mas a visão em relação ao eterno Criador, eu percebo que é diferente da minha, tá? Mas eu trago essa visão, que o Deus que se revelou ao povo hebreu israelita é um Deus eterno que está fora do tempo. Ele sempre existiu, ele existe e sempre vai existir, e ele é o agente principal da história. Toda a história, de fato, nós no caso, nós estamos na história, nós vivemos períodos da história, mas toda a história ela já foi determinada pelo eterno Criador. Tá? Nós agimos na história para quê? Por que nós agimos na história? Para provar que nós fomos no caso, temos certeza de que nós amamos ao eterno Criador, né? Bem, dito isso, vamos aqui para o tema, então, Judá. A gente vai ler aqui o livro de Gênesis 38. Antes, Gênesis 29, 35, por gentileza. Hoje eu vou utilizar aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, do ano de 1997. Gênesis 29, 35. Vamos falar aqui de Judá. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei a Yahweh, o Altíssimo. Por isso chamou o seu nome de Yahudá, Judá, e cessou de ter filhos. Quem concebeu? Leia. Bom, um pouco de contexto aqui, né? Israel, Jacó, então ele teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. As duas esposas dele, oficiais, eram, no caso, uma das esposas dele era Leia, né? E Leia, então, ela gerou os 4 primeiros filhos de Israel, tá? E ela gerou Simeão, Levi e Judá. Rúben, ele, no caso aí, se deitou com uma das concubinas de seu pai. Portanto, ele perdeu a primogenitura. Simeão e Levi, quando eles estavam voltando, né, os 12 patriarcas e também, enfim, toda a família de Israel estava voltando da Mesopotâmia para a terra de Canaã, estou com Judá na cabeça, né? Também é o tema do vídeo. Levi e Simeão, eles, no caso aí, atacaram uma cidade, né? Fizeram um extermínio mesmo na cidade, mataram todos os homens da cidade, ficaram com as mãos sujas de sangue. Portanto, perderam também a primogenitura. É tema também para um outro vídeo. E Judá, então, se tornou o primogênito, tá? Quando Israel abençoou os filhos, né? Antes de morrer, ele abençoou Judá, né? Ele abençoou Yahudá, e Yahudá, então, se tornou o primogênito das 12 tribos de Israel. E é da tribo, então, de Judá, de Yahudá, que vem Davi e que vem Yahushua, ou Jesus Cristo, né? Bem, então, o nome de Judá já é um nome para louvar o Criador. Yahudá é para louvar a Yahweh, tá? Nome. E
é uma tribo, é uma família, uma tribo e um reino negro, de gente negra, tá? Então vamos lá. Gênesis 38. Será uma leitura comentada, né? E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu dentre seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou nela. Ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Então aconteceu a seguinte situação. Os irmãos de Judá e seus irmãos, eles venderam José, tá, para os ismaelitas, e José foi vendido como escravo para os ismaelitas, e depois os ismaelitas o venderam para o Egito, né? Depois que isso aconteceu, Judá ele saiu do meio dos irmãos dele, ainda na terra de Canaã, e foi viver como os cananeus, foi viver entre os cananeus. Quem são os cananeus? Os cananeus, no caso, vem da linhagem de Canaã. Canaã, ele é filho de Cã, tá? Que é o ancestral da raça negra. Portanto, os cananeus também são negros. E o que aconteceu? Judá, então, ele tomou uma mulher negra, da linhagem dos negros. Portanto, Judá e Arudá já é uma família negra antes mesmo de entrar no Egito. Tá? Antes mesmo de entrar no Egito, já era uma família negra. Por quê? Yahudá, ainda que ele tenha sido nascido na Mesopotâmia, tá? Né, com o filho de Leia, ele, quando eles vieram para a terra de Canaã, ele se casou com uma mulher da terra dos cananeus, dos negros. E aí nasceu o primeiro filho dele, chamado tá? E então ele teve esse filho chamado e depois, né, tornou a conceber e teve um outro filho chamou Onã. Estou no verso 4, tá? Capítulo 38 de Gênesis, verso 4. E continuou ainda, agora 5. E teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Ou seja, estava crescido, né? Então ele tomou uma mulher também da linhagem dos cananeus, que era Tamar. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Altíssimo, pelo que o Altíssimo o matou. Aquilo que eu estou dizendo, tá? Muitas das coisas materiais, muitas das coisas que acontecem aqui na matéria, elas não podem ser explicadas pela matéria, mas são coisas que, no caso aí, tem um viés espiritual mesmo. Enfim, ele fazia o que era mal, tá? E ele foi, no caso, morto, né? E Judá, pois, tomou uma mulher. Então, agora vamos aqui para o verso 8. Então Judá disse a Onã, ou seja, o seu segundo filho: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que a semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Altíssimo, pelo que também o matou. Tá? Bom, o Altíssimo, Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus de amor e de justiça. Tá? Então, no caso, também foi morto. Onã também foi morto. Tá? Até porque o objetivo daquela época, da conjunção carnal, era com o objetivo simplesmente de, no caso, de procriar. Né? E aí ele fazia lá esse coito interrompido. Né? Inclusive, o Onã tem até uma expressão chamada onanismo, né? Onanismo, se você pesquisar no YouTube, você vai ver como é uma expressão. Eu me formei em letras, tá? Eu me formei em letras e durante um certo período do curso até se discutiu a respeito do onanismo, né? Ganhou uma nova, digamos aqui, o termo onanismo ganhou uma nova interpretação, né? Vamos dizer assim, né? Acabou abrangendo mais situações em relação a relação entre uma mulher de forma inadequada, mas nesse caso aqui o Onã, né, ele, vamos dizer assim, ele simplesmente não cumpria, né, o que era para ser feito, né? Ele se recusava então a dar filhos à mulher que havia sido esposa do seu irmão. Bom, então disse Judá a Tamar, verso 11, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, ou seja, o mais novo, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. O que Judá fez? Ele falou, ó, o Selá, meu filho mais novo, ainda é muito pequeno, tá? Então volta para a casa do seu pai, né? E aí quando Selá for grande, eu dou ele, né, no caso aí, como esposo para você.
que era um procedimento da época, né? Que se o irmão morresse, quando o irmão morria, levirato, né? A lei do levirato que se chama. Quando o irmão mais velho morria, desculpa, o irmão mais novo assumia a esposa, assumia aí a viúva, né, do irmão. E só que no verso 11 que a gente pode ver, para que porventura não morra também esse. O que ele já deduziu? O primeiro que se envolveu com essa Tamar morreu, o segundo também. O que vai acontecer com o terceiro? Eu não vou dar não. E aí o que acontece? Ele utilizou desse estratagema, né? Ela foi, no caso, para casa dos pais dela, e o Selá, então, né, ia crescendo. E aconteceu que, passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Aconteceu que passou um tempo e a esposa de Judá faleceu. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Lembrando que na terra de Canaã eram várias cidades-estados, tá? Eram várias cidades-estados, era uma terra muito fértil mesmo, e eram vários locais, no caso aí, de grande prosperidade, né? Grande fertilidade, tá? E aí aconteceu, a esposa dele morreu e ele subiu para tosquear as ovelhas, que era muito comum, né? Para aquela época. Lembrando que os hebreus, tá? Nessa época não eram hebreus ainda. Os filhos de Jacó eram pastores de ovelha, tá? Essa era a profissão. Eles tinham os seus rebanhos de ovelhas. E aí ele subiu para tosquear as ovelhas, né? E aí avisaram para Tamar, ó, eis que o teu sogro sobe a Tima, tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Ela ficou na expectativa, né, no caso aí, ela ser entregue para ser esposa de Selá. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. Só lembrando que os cananeus, tá, eles tinham o ritual de prostituição cultual, tá? Eles adoravam algumas divindades, eles faziam sim a prostituição cultual, né? E aí uma mulher com véu, com o rosto coberto, em certa localidade, ela, no caso, né, dava a entender ser uma prostituta, né? Eles praticavam a prostituição cultual. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? Ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse-lhe: Dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. E o que ele lhe deu, entrou a ela e ela concebeu. Enfim, as ovelhas tinham ido, estavam sendo tosqueadas, tá? E ele estava com a ferramenta de trabalho dele, que era o cajado de pastor, lenço, né? E o selo, né? Que os pastores usavam selos de fato. E ele deu aquilo como penhor. O que lhe deu, e entrou a ela e ela concebeu dele. E ela levantou-se e se foi, e tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da viuvez. Enfim, eles tiveram relação e ela engravidou. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mulher. Porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tomei-o ela, para que, porventura, não venhamos cair em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não a achaste. Bem, ele, no caso, ele não queria cair em desprezo, né, de não pagar, de fato, aí, pelo serviço aí que foi prestado, se é que podemos dizer assim, né. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a para fora para que seja queimada. Radical, né, o Judá. Até porque se ele tinha prometido ela ser entregue ao filho dele, já era como se fosse um compromisso, né? Ela teria que ter se mantido casta até ser entregue em casamento ao filho Selá. Mas ele não estava muito afim de entregar, né? A gente já vê aqui pelo verso 11. Né? E queria ela se desfazer mesmo da Tamar, né? Ele já achou um pretexto, queria queimá-la. E tirando-a para fora, verso 25, mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas que eu concebi? E ela disse:
Ela disse mais: conhece? Peço-te de quem é este selo e estes lenços e esse cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa a ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar, meu filho. E nunca mais a conheceu. Então ele reconheceu depois que os objetos de penhor eram deles, né? E mais justa era ela que estava esperando ser tomada por esposa por Selá, o filho de Judá, do que ele que queria era se desfazer então da Tamar, né? Ele reconheceu então que ela estava sendo mais justa do que ele. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. A gente já viu essa história antes, né? E aconteceu, dando ela à luz, que um pôs fora a mão e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: esse é o primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome de Pérez. E depois saiu o seu irmão, cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então, Judá, ele no caso teve relação com a sogra, com a nora dele, com a Tamar, e de Tamar nasceram, no caso aí, 2 filhos. Um era para ter nascido primeiro, né? Mas aí o que era para ter nascido em segundo acabou vindo em primeiro, né? Virou o primogênito, que foi Pérez. Então, o primogênito de Judá é Pérez. Resumindo, Judá ele teve 3 filhos. Aliás, ele teve 5 filhos. Ele teve e Onã, que morreram, né? O Altíssimo, no caso aí, não permitiu que eles vivessem. E aí ele teve Selá, com sua esposa, Sua, o nome, né, Suá, ou Sua, e teve gêmeos aí com a mulher que havia sido sua nora, que foi Tamar. Ele teve então 3 filhos: Selá, Pérez, de onde vem a linhagem do rei Davi e de onde vem Yahushua, e teve Zerá, ou seja, da linhagem de Arudá, então são 3 filhos, né, que vêm, vamos dizer, de Arudá vem 3 linhagens, né. Então, a família de Arudá, como eu disse, é uma família que já foi no início, como uma família que já foi miscigenada com a linhagem dos cananeus, né, ou seja, já é uma família negra desde o início, tá. Isso antes de entrar no Egito, tá, porque depois que aconteceu? Selá, Pérez, Zerá tiveram filhos, mas eles foram para o Egito e lá viveram 430 anos. Ou seja, na genealogia de Yahudá ou de Judá, não há a linhagem de Jafé. Portanto, qual é a chance de eles serem como os jafetitas? Nenhuma. Tá? Nenhuma. Portanto, Yahudá, negro, a família de Yahudá, negro, a tribo é negra, e o reino de Yahudá era um reino negro. Ok? Gênesis, continuando aqui em Gênesis 49, Gênesis 49, quando Israel abençoa aí os filhos, né? 49:8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da pressa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. É muito forte isso aqui, né? 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Bem, qual é a questão? Yahudá é o primogênito, então, tá? É o primogênito de todas as 12 tribos de Israel, e é dele que vem Davi, e é dele que vem Yahushua, tá? Portanto, nós temos que entender numa perspectiva espiritual, tá? Temos que entender que o mundo material está contido dentro do mundo espiritual, tá? E no mundo espiritual, todos os povos virão até Judá. E hoje, quem são os Yahudins? Quem são os descendentes de Judá? Se já foi uma família negra no início. Aí nós temos que fazer uma leitura a respeito de Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28, e aí ficará bem claro, então, quem são os verdadeiros Yahudins. Ok? Bem,
A tribo de Judá, então, tá? É uma tribo primogênita, de onde vem Yahushua. Só para concluir aqui o vídeo, Yahushua, então, né? Para concluir, como eu comecei da forma como eu comecei, Yahushua, o Filho, tá? O Deus Filho, tá? Para explicar que eu estou utilizando a palavra Deus. Yahushua é o leão de Judá. Yahushua, então, ele é rei. Yahushua, ele veio como Messias, como prometido. Portanto, ele é Messias. Yahushua, ele é sacerdote. Por quê? Porque ele morreu pela humanidade. Ele que fez o sacrifício de morrer pela humanidade. Ele é sacerdote. E Yahushua, ele também é profeta, tá? Porque o que ele disse se cumpriu, né? O que ele disse se cumpre e se cumprirá. Então, né? Yahushua é o Messias, ele é Deus, ele é sacerdote, tá? E ele é rei. Eu sei que há muitas visões que veem Yahushua apenas como o Messias, tá? Ele sim, ele é Messias, tá? Tem religiões, por exemplo, que veem como profeta apenas, né? Tem uma religião que é monoteísta, tá? Que reconhece que Yahushua é apenas um profeta, mas não, ele é mais que profeta, ele é Deus, ele é rei, ele é sacerdote, ele é o Messias, ele é profeta. Bem, então por hoje é isso, tá? Eu agradeço aí pela audiência de sempre. Vamos continuar aí falando de. Só lembrando que Judá, então, né, virou um reino depois, né? As 12 tribos de Israel eram um reino só, depois se dividiram e ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Tá? E depois o reino de Judá também foi levado cativo, né, para a Babilônia. E o remanescente de Judá voltou, né? Remanescente de Judá voltou então depois para a terra de Jerusalém, né? E para finalizar já, então era isso que eu tinha para dizer. Próximo vídeo eu continuarei falando aqui dos hebreus israelitas, né? E peço que você aí, né, se discorda ou se concorda, deixe seu comentário, tá? Mas essa é a minha visão, esse é o meu posicionamento de que o Criador, o eterno Criador, é apenas um Deus, tá? E Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fiz 2 vídeos anteriores aí a respeito de adoração, né? No livro de Lucas, eu me lembrei agora, tá? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do verso 42 até o 52, né? Como eu disse, né, pelo menos uma vez ao ano as famílias subiam a Jerusalém para adorar o Eterno Criador. E quando o Yahushua tinha 12 anos, né, a família dele foi para Jerusalém. Só que a família dele depois estava voltando para Galiléia, porque eles eram da Galiléia, né? Eles eram lá do reino eles eram lá do norte, lá de cima, e subiam para Jerusalém, tá? A gente sempre fala subir para Jerusalém, mesmo sendo uma descida, né? Eles estavam lá no norte e vinha para o sul, mesmo tendo que descer, a gente fala sempre subir a Jerusalém. Quando eles subiam a Jerusalém, aí a Yahushua tinha 12 anos, eles numa festa da Páscoa, eles adoraram, né, e depois estavam voltando. Aí no meio do caminho, a Maria, né, mãe de Jesus, falou: mas cadê Yahushua? Aí voltaram para buscá-la, né? E aí ele fala, verso 49. 48. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? A situação é essa, né? Ele estava lá discutindo com os doutores da lei do templo, né? E aí a família dele voltou, tá? E a mãe dele foi meio que dar uma bronca nele. Por que fez isso conosco? Ele falou: Não, estou tratando dos negócios do meu pai, tá? Ou seja, Yahushua, então, né, estava tratando os negócios do pai. E o pai e o filho, né, o pai, o filho e o Espírito Santo, né, o eterno Criador, eles são, então, o agente, ele é o eterno Criador, é o agente principal da história, tá? Então, por hoje é só, tá? Até o próximo vídeo, fiquem todos na paz.